Eu falo, ó, isso é um erro. Não é porque você terceirizou parte ou todo o administrativo que você não tem que ter um representante local. Legal isso. Você tem que manter o pós-venda, você tem que manter um relacionamento que eu não consigo manter tão próximo quanto você conseguiria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliárias em Foco, podcast voltado ao crescimento, à prosperidade da sua imobiliária. Já vou aqui agradecendo aos nossos patrocinadores, aí ao Pop e à Laís, que acreditam não só num projeto como o nosso, mas no mercado imobiliário e na sua imobiliária, porque se não acreditassem nisso, não estaria patrocinando um projeto como esse. E hoje eu estou com o Matheus Pena, da Upstate, e eles dão suporte em todo o processo aí administrativo, financeiro, e vamos conhecer um pouquinho do que ele faz, e aí a gente volta a bater um papão aí. Matheus, se você puder explicar um pouquinho, então, quem é você, a empresa de vocês faz o quê, e aí a gente começa conversando daí. Perfeito. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, Rosalvo. Falando um pouquinho da UP, hoje a gente oferece soluções financeiras e administrativas para as imobiliárias. Então, a gente depende do tamanho da imobiliária, né? A gente tem soluções diferentes, modulares. Nosso produto de entrada ele chama Light, em que a gente oferece soluções do aluguel pontual. Então, independentemente do locatário pagar ou não, o locador recebe em dia, no dia 15, de forma sagrada, e a gente cuida de todo o processo de cobrança, recuperação e a parte de análise de crédito para o locatário, que é dispensado de apresentar qualquer garantia tradicional, como fiador, calção, título, nada. E vocês garantem o aluguel ou não? No caso, a gente trabalha com uma apólice guarda-chuva que cobre o risco da carteira e aí permite a gente pontualizar através de uma operação que a gente faz de antecipação de recebíveis, só que o risco maior é sempre coberto por uma seguradora. Ah, legal. Mas hoje o teu processo, vamos chamar assim, você fica com toda a esteira de cobrança. Exato. No primeiro produto, a gente cuida dessa parte de cobrança. Legal. E a gente tem uma extensão dele, que é o nosso produto Smart, que além de fazer a parte de cobrança, a gente entra na gestão financeira completa. Então, a gente tem um software próprio que a gente oferece para a imobiliária e também toda a mão de obra que precisa para gerir cobrança, boleto, repasse, gestão de seguros, seja ele incêndio ou fiança, e toda a parte de operação financeira da locação. A imobiliária fica mais livre para cuidar do relacionamento comercial e cuidar da parte também ali do administrativo, que é outra solução que a gente tem. Tá. Que a imobiliária Smart ela pode estender a solução dela para o nosso produto full, e aí sim ela terceiriza toda a parte administrativa. Não só o financeiro, mas a parte de gestão de conflitos, atendimento de cliente, toda a parte ali também voltada para vistoria e a parte de rescisão. Legal. E a outra então, a Light, Smart e... O full. Full. Que seria... A terceirização completa da parte administrativa. A imobiliária ficar livre para o comercial. E qual é o perfil desse tipo de imobiliária full, por exemplo? É as pequena, média, grande? Normalmente a gente fala que são as em crescimento. É só botar um pouquinho mais próximo o teu microfone aí, claro. Fica melhor aí. Pode assim, puxar ele aqui, pode puxar ele. Perfeito. Aí, fechou. Ficou melhor o áudio? Opa. E aí? As imobiliárias full normalmente são aquelas que estão em crescimento. Então ela ainda não tem uma estrutura completa e ela está naquela fase que ela não tem dinheiro para ter uma equipe para conseguir liberar o tempo do dono para cuidar ali de captação, efetivação de locação. Então a gente fala que são imobiliárias até 500 imóveis. Ah, ok. Então essa de até 500 é o pacote full que você faz todo o processo, não? Exato. Tá. E aí a gente faz toda a parte administrativa de forma modular, né? Tem imobiliária que terceiriza tudo, tem imobiliária que contrata parte dos serviços terceirizados. Por exemplo, se ela tiver um problema mais na parte de vistoria ou um problema só na parte ali voltada para atendimento do cliente, mas ela tem um processo rescisório que corre super bem. Ela consegue modularizar para a realidade dela. E a Light, o Light é mais para que imobiliária e quantos imóveis? São imobiliários entre 500 e 1.000 imóveis aproximadamente que usam. 500 a 1.000. E aí essa Smart? A Smart ele é o mais diverso. Nós temos imobiliária de 100 imóveis, como tem imobiliárias de 2.000 imóveis trabalhando com a gente. Ah, ok. Que você terceiriza, por exemplo... A parte ali financeira, cobrança, exatamente. Tá. Maravilha, show de bola. E vamos falar um pouquinho desse início que é a Full. Vocês estão sediados aonde? Em que cidade? Hoje nossa sede é em Belo Horizonte, a gente também tem ali uma filial em São Paulo. Ah, ok. Mas atende o Brasil inteiro. Todo o Brasil. Nossa força está hoje Sudeste e Sul, mas a gente tem atuação Centro-Oeste, Norte e Nordeste também. Legal. E aí você administra, só para quem está nos ouvindo, para que ele possa entender, beleza. Ele te liga, contrata. O que significa esse full? Você vai fazer desde o quê?
Até você comentou que faria também a aprovação do inquilino, né? Isso, ela vai desde o início da esteira, que é crédito, Legal. aprovação de crédito, antifraude e análise do perfil comportamental. Entra na parte ali de emissão e envio de contratos, aditivos, cessões de direitos, né, toda a parte documental. Também a parte de gestão financeira, né, que pode envolver, que seria o produto Smart. E aí complementa o Smart, que seria a gestão financeira, a parte de coordenação de vistoria, a parte de atendimento do cliente, inquilino e proprietário, né, o locador e locatário, de forma white label. Então, a gente atende no telefone local, com DDD local e com a logo da imobiliária. Cada imobiliária tem ali o seu telefone, ela não perde esse diferencial dela. E a gente também tem como terceirizar a parte de manutenção, gestão de conflitos e o processo rescisório. E essa equipe, qual é a formação deles? Só para ter uma ideia. Do nosso time? Nosso time, até para entender um pouquinho de como a gente chegou nisso, a gente começou numa rede de franquias própria. Tá? Chegamos a ter 9 lojas franqueadas. E essa empresa, que é a Upstate, nasceu para administrar essa carteira das franquias. De franquias. Exatamente. Que franquia que era? A franquia ela levava o mesmo nome antes. Hoje ela não pode mais usar a nossa marca, né? Porque a gente já desfez a sociedade. São nossos clientes, mas não são mais ali parte do mesmo grupo. Parte da franquia. E ela levava o nome Upstate. Aí nasceu a outra, que é a Up Gestão de Pagamentos, que é a que a gente está à frente hoje. E ela nasceu para gerir essa carteira das 9 franquias, que em menos de 2 anos atingiu mais de 1.000 imóveis alugados. Legal. E aí toda a equipe são os administrativos dessa época. É óbvio que hoje são setores, não mais pessoas, né? Que tem equipe própria. E a gente dividiu tudo em squads. Então, eu tenho o líder da parte de projetos, eu tenho o líder da parte de novas locações, nós temos o líder da parte de crédito, locações em andamento, rescisão, né, e da parte de manutenção, por exemplo. Legal. Cada um desses líderes veio dessa época que a gente fazia a gestão das franquias e hoje atende imobiliária, né, independentemente de ser franquia ou não, em todo o Brasil. E aí, quando você aprova o cadastro do cliente, como é que funciona a garantia do aluguel? Vocês garantem o aluguel, não garantem? Você tem uma seguradora por trás, é isso? Exato. A gente tem mais de um modelo de trabalho, né? O nosso padrão é através de uma pólice guarda-chuva que cobre o risco da nossa carteira. Legal. E permite a gente pagar em dia para o proprietário através de uma antecipação de recebível. E a gente, quando tem um risco maior, a gente aciona a seguradora. Então, a gente cobre Mas o risco inquilino nessa hora, ele compra o seguro? Não. Ele aluga hoje sem exigência de garantia tradicional, que ele paga para a gente, né, não para a imobiliária, uma taxa simbólica para fazer esse processo locatício. Existe bacana. também a possibilidade de usar o seguro-fiança tradicional, trazendo a pontualidade também. Então, tem imobiliária que trabalha nesse modelo sem exigência de garantia tradicional e imobiliária que trabalha com seguro-fiança. Ambas têm o aluguel sempre em dia. Tá. E nesse caso da garantia, nesse caso dessa seguradora, ele paga o seguro à parte ou não? Vocês cobram um percentual, porque você falou que cobra direto. Que percentual é esse, só para quem está nos ouvindo aí? Começa em 7%, calculado sobre o valor do aluguel, e a gente é modular. Então, nós temos produto que tem 7%, 9,9% ou 11,9%, vai depender ali do complemento da cobertura para o locador. E duas questões aí é a hora da manutenção. Como é que vocês caminham com isso? O cliente ligou precisando da manutenção, como é que resolve essa situação? No produto Full, a gente teria a central de atendimento da imobiliária, com o número dela. Tá. Ele vai entrar em contato com essa central e aí a central ela vai atender, né? Ou imóveis ocupados ou imóveis desocupados. São 2 processos diferentes para a UP. No imóveis ocupados, o nosso time ele sempre vai, primeiro, priorizar ali aquele serviço mais rápido de prestadores que a gente tem no Brasil todo. Legal. São serviços simples através de parceria até mesmo com as seguradoras que a gente tem. Então, qualquer imobiliária que estiver nos ouvindo agora, não interessa, vamos imaginar que ela é lá de Açailândia, no interior do Maranhão, ela pode contratar esse trabalho e ter essa situação. Exato. O que vai variar na manutenção é o nível de serviço que a gente consegue atender. Quando a gente fala de fora das regiões metropolitanas e capital, nós vamos atender o serviço simples. Então, nós temos um nível, né, de atendimento. Bacana. Quando a gente fala de capital, a gente consegue atender todos os serviços de manutenção. Tá, legal. E aí, no caso hoje da desocupação? Hoje, desocupação, ele entra dentro do nosso processo rescisório. A gente começa ali fazendo aviso prévio, é a primeira etapa. Nós temos um time só voltado para a parte de aviso prévio. Ele vai acompanhando, fazendo os follow-ups ali de desocupação e agenda a devolução da posse. Depois nós temos um time que cuida da parte de agendamento de vistoria, para fazer a vistoria. E aí entra o nosso time de desocupados, que vai cuidar da parte de comparação do laudo, inicial com final. Tá.
toda a parte de contestação do locatário em relação ao laudo entregue e a parte de angariação dos prestadores de serviços que vão prestar a parte de manutenção, orçamento, negociação ali entre locador e locatário da execução do serviço e, por fim, caso o locatário pague, a gente acompanha essa obra. Caso o locatário não pague e tiver um seguro, nós vamos fazer o acionamento seguro ou da fiança onerosa. Se for o nosso modelo que já está incluso isso, nós já adicionamos de forma imediata. Ou se for um caso de uma garantia tradicional, como fiador, calção ou título, aí nós vamos fazer a cobrança extrajudicial e judicial do locatário. É desde o aviso até o encerramento do processo rescisório. E uma curiosidade, Matheus, aí o proprietário, às vezes ele quer ir na imobiliária conversar, isso não existe. No FUL, a gente fala que é uma cogestão. Nós vamos cuidar de 70% dos problemas, mas aqueles 30%, que é o locatário e o locador que vão na imobiliária, aquele que requer um atendimento mais personalizado, mais próximo, nós orientamos a imobiliária a manter. Inclusive, nosso espelho é muito o mundo bancário. O Itaú ele tem a terceirização do saque e do 0800. Mas o gerente de relacionamento, ele ainda é do Itaú. Exatamente. Legal, bacana. A nossa ideia é ser uma cogestão e não terceirizar e virar 100% as costas, porque a carteira é o principal ativo da imobiliária e ela não pode abrir mão dele. Tá. E no caso, por exemplo, na que você faz somente a cobrança de boleto e repasse, como é que funciona isso? Esse nós ficamos com a parte de sistema e a equipe que vai fazer lançamentos, auditoria de valores e todo o controle financeiro. A imobiliária ela mantém com a parte administrativa. Ela vai receber o atendimento por parte do locatário, do locador, e ela consegue fazer pela própria plataforma a solicitação, só que passa tudo pelo nosso time de auditoria e nosso time de lançamento. Ele não tem que se preocupar se o boleto foi gerado ou não, se teve uma aplicação ou não de um reajuste aquele ano. Ele não tem que se preocupar em relação ao repasse do locador, principalmente se tiver o nosso modelo de aluguel pontual, que o repasse é sagrado no dia 15. Boa. Então ele consegue trabalhar com isso também. Tá. E ele não tem que se preocupar, por exemplo, no acionamento de seguro, acompanhamento dessa indenização do seguro, contratação de seguro incêndio, tudo que envolve financeira com a gente. Mateus, só que o administrativo mantém com ele. Muito legal isso. E qual é o custo hoje, por exemplo, dessa garantia? Você fala voltado para o... Você vai depositar direto na conta do proprietário em dia. Não interessa se o inquilino pagou ou não. Perfeito. Qual é o valor do custo disso, né? Quando a gente fala da pontualidade, ele é um valor, aquele valor que eu falei inicialmente, que varia entre 7 e 11,9. Tá. Então, ele é flutuante de acordo com as coberturas adicionais. Todos os nossos produtos, o de entrada que é de 7%, já tem aluguel, IPTU e condomínio sempre em dia. E as outras coberturas adicionais, elas podem ser contratadas. Que seria o seguro. Exatamente. Que seria o seguro. Exatamente. Tá. E pelo processo da administração, vocês cobram uma taxa de administração, um percentual? Como que funciona? Hoje nós trabalhamos no modelo que a gente fala que é um revenue share, um compartilhamento de receita. Nosso produto ele é modular. Então o Smart ele começa em 15% do valor da administração para a imobiliária. Tá. E o Full ele é limitado ao valor máximo de 35% da administração. Mas a imobiliária consegue contratar o Smart e fazer parte dos serviços adicionais com a gente, e aí vai variar essa taxa de acordo com a necessidade. Então você vai cobrar lá em torno de 10%, 15%, sei lá, 30% da taxa de administração que a imobiliária cobra. Isso, proporcional à administração dela, exatamente. Show. Bom, também você pode, a imobiliária, vou viajar na maionese aqui, a imobiliária está com problema agora, o administrativo está, vamos dizer, está manco, saiu uma pessoa, ou está em férias, ou vocês fazem também um trabalho por um limite de tempo, ou somente tem um contrato mínimo, um tempo mínimo? Nosso contrato mínimo é de 6 meses. Tá. Até mesmo para a imobiliária sentir o impacto da mudança. Tá. Nós cuidamos da parte do projeto de migração, do sistema, se for necessário. Nós cuidamos de todo esse processo. Esses 6 meses é onde a imobiliária realmente consegue sentir o impacto de uma terceirização. Legal. E tem casos de imobiliárias que ficam parte com você e parte com ela? Acredito que sim, hoje, né? Já tivemos mais no passado, hoje é mais raro. Porque o que a gente sentia no passado? A imobiliária que ficava parte com a gente, parte com ela, e o problema dela é melhorar a administração, ela tinha 2 problemas administrativos. Um que a gente está lidando, mas o outro continuava. Tá. Então não gerava eficiência. Aí, por isso que a gente criou essa modularidade dos serviços. Porque ao invés dela só ficar com parte de uma carteira e parte não ficar com a gente, ela pega exatamente o que ela precisa. Eu preciso do financeiro de vocês. Então eu vou fazer com vocês. Eu preciso do financeiro e eu estou com um problema em manutenção. Eu vou contratar o financeiro só com manutenção.
Que aí eu cuido do restante que eu faço muito bem. Eu atendo bem, eu cuido de rescisão bem, eu cuido de vistoria bem, mas hoje eu não consigo lidar com manutenção e eu não consigo lidar com financeiro. E aí ela traz a carteira para lidar com esses problemas específicos que ela tem. Funciona melhor normalmente do que ela deixar parte numa carteira legada e parte está com o nosso modelo. E a grande imobiliária que está nos ouvindo aqui, até para dar um exemplo, como é que funciona? Que tipo de trabalhos vocês fazem para a grande imobiliária acima aí de 1.000 imóveis, 1.000 e poucos imóveis? Para a imobiliária acima de 1.000, a gente tem um produto especializado para elas. Está dentro do modelo do aluguel pontual, mas a gente traz algumas questões bem desenhadas para cada imobiliária. Nós temos imobiliária que nós fizemos projetos específicos, e hoje tornamos, inclusive, um parceiro muito relevante no crescimento dela. Nós conseguimos fazer, inclusive, um trabalho ali de consultoria na aquisição de carteiras, não só na consultoria, mas na prospecção de carteiras para ele, toda a parte ali de negociação, contrato e até mesmo entrar em parte do financiamento da compra dessa carteira. Então, para a imobiliária grande é algo mais modular. A gente entende a necessidade dela, como que a gente pode encaixar ali, e a gente fornece esse serviço mais personalizado. Legal. E essa prospecção de carteira, ela funciona como? Você vai atrás de carteiras que estejam sendo vendidas na cidade ou você já tem algumas carteiras, pessoas procuram vocês para vender? Como é que funciona isso? Como a gente tem um modelo full e a gente só atende hoje imobiliárias acima de 100 imóveis, muitas imobiliárias com menos de 100 imóveis procuram a gente com o intuito de terceirizar. E aí a gente não opera, mas a gente trabalha ela para uma venda de carteira. E aí essas imobiliárias que nos procuram, desde que a gente tenha um parceiro na região, a gente faz toda essa tramitação da negociação, precificação da carteira, a parte do contrato e ajuda a imobiliária a crescer de forma inorgânica também. Isso em qualquer lugar do Brasil. Quem está nos ouvindo hoje que tem lá a sua carteira de... Eu, Rosalvo, não aconselho ninguém a vender sua carteira, óbvio. Sim. Aconselho ao contrário, que compre. Mas a pessoa mesmo que queira comprar uma carteira no Brasil hoje ou vender, você faz um estudo na cidade para quem queira comprar ou quem queira vender. Exato. Tanto quem quer comprar quanto quem quer vender. Normalmente o parceiro nosso quer comprar e essas imobiliárias que a gente não consegue atender com a nossa solução, ela quer vender. Legal. Até porque é normal que até 100 imóveis, nem toda imobiliária é rentável. A partir dos 100 ela começa a ter uma rentabilidade muito maior com locação. E aí essas imobiliárias com menos que 100, que são aquelas que a gente não atende, elas têm esse interesse em vender porque elas são especialistas em compra e venda. Às vezes ele nem é uma imobiliária, né? Um corretor autônomo que trabalhou uma carteira de locação. Você sabe que eu já tive alguns problemas com isso, mas em alguns cursos eu sempre digo que a imobiliária com até 100 imóveis, primeiro de tudo, ela não é imobiliária. Ela só vira imobiliária a hora que ela botou lá 100 imóveis lá para dentro. A partir daí ela pode pensar, e aí que ela vai crescer em números mágicos, né? Que eu sempre digo que 300, 500, 800, 1.000 são número mágico. Por exemplo, 500, né? 520, 490, 520, 400. A pessoa não consegue crescer porque muda o processo de administração. A administração ela muda completamente nesse sentido. Hoje, o que está rodando em Brasil? Mais ou menos um percentual de compra de carteira. Você fala no múltiplo ali da administração. Não, por exemplo, uma pessoa quer vender a carteira dela. Hoje, como é que vocês calculam o valor dessa carteira? Legal. Normalmente é um múltiplo da administração, né, do valor bruto que ela recebe. Ele varia de região para região. Então, nós temos ali São Paulo, que é tendencioso a ser um múltiplo menor, porque o giro da locação é muito maior. Nós temos uma média ali de 18 meses para uma locação em algumas regiões de São Paulo. Boa. E ainda mais agora com a cláusula de 12, né? Exatamente, que virou um padrão de mercado. Virou. Né, puxado pela Quinta Andar e depois popularizado pelas demais imobiliárias. E a gente tem regiões, por exemplo, Belo Horizonte, que é a nossa sede, que as locações têm um tempo médio de 27 meses. Então, o múltiplo da administração tende a ser maior. Varia muito. A gente tem transações de 8 vezes a administração bruta mensal da administração. E a gente tem de 25 vezes que a gente já fez. Uma carteira 100% no aluguel pontual, uma carteira 100% limpa, todos os contratos renovados. Então, algumas variações. Cidade é uma delas, vai variar. Legal. Outra variação que a gente vai considerar... E achar o comprador a 20%, porque eu acho 25% altamente fora de caro, né? Achar o comprador a 25%. A gente já negociou a 25%. Uau! Exatamente. Fora da realidade, não é o padrão, mas era uma carteira muito limpa.
Inclusive, era uma carteira que estava com a gente, 100% no modelo do aluguel pontual já. Tá. Isso foi um dos pesos que teve. E a segurança de já estar com a gente. Porque a gente sabia todo o histórico dessa carteira, não tinha aquele risco de comprar algo novo, não como precisava uma bomba. nem estudar a carteira. Não tinha Exatamente. um calção usado de forma indevida, não tinha um pagamento não feito por locador. Então, isso pesou muito nessa negociação. E qual é a imobiliária mais longe em termos de quilômetro que vocês atendem hoje? Vocês estão sediados em BH e você tem uma imobiliária, por exemplo, sei lá, Rio Grande do Sul, que cidade que você tem? Nós temos lá no Rio Grande do Sul, temos em Porto Alegre, né? Temos no interior do Rio Grande do Sul, como temos também até imobiliária ali no Acre. Então, acho que a gente consegue de ponta a ponta do Brasil. E consegue fazer esse processo, quer dizer, um processo que vingou já. Hoje nós temos 8 anos de mercado. É o que eu ia te perguntar agora. Legal. Exato, 700 imobiliárias na nossa base, dentre elas algumas das maiores do Brasil. Hoje, nosso objetivo maior é realmente manter o ritmo de crescimento que a gente teve nos últimos 8 anos. Tá. Nós já temos essa consolidação e a gente também quer aprimorar muito a parte de tecnologia. Eu vi passando ali os patrocinadores, a Laís, por exemplo, a inteligência artificial é algo que a gente quer usar mais no nosso atendimento pós-venda também. Aí. Então, a gente enxerga muito o uso de tecnologia, que é o que a gente tem que aprimorar, e, óbvio, continuar fomentando o mercado imobiliário. Eu acho que eu venho falando, Matheus, que em 2024 eu já dizia que 2025 seria o ano da administração. Por quê? Porque o ano de 2024 foi um ano que foi feito muito investimento, principalmente em tecnologias, para aumentar a alocação. Se você for pensar no garantidor profissional, ele não tem 6 anos a fortalecimento disso. Então, eu sempre disse que agora, 2025, seria o ano da administração e está sendo. Legal. Surgindo muita inteligência para a administração, surgindo muito processo para a administração e, queira ou não queira, a UP aí é um exemplo onde você consegue fazer um trabalho à distância. E como você já tem 8 anos, quer dizer, já acabou vingando esse processo todo, né? Aí, e como é que fica? Eu vou já dar uma tijolada, vamos aí. Por exemplo, você está com o pepino do imóvel lá no Rio Grande do Sul, e aí o cara, por exemplo, vamos pegar o Acre, que eu conheço bem o Acre, já ateni imobiliárias lá e tal, aonde muitas vezes o proprietário ainda é o coronel, Sim. O coronel da cidade lá. E aí, muitas vezes, ele discorda do processo da desocupação, ele discorda de que ele quer que cobre isso e ele, na verdade, não deveria. Uhum. E você está à distância, você está lá fora. Lógico, ele chegou na imobiliária, você é um contratado, a imobiliária vai dizer, não, peraí que eu vou resolver para o senhor. Vai cair de pau em cima de vocês no bom sentido, Sim. Vai cobrar isso. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês conseguem resolver? Porque ainda nós temos no Brasil um dilema, é diferente dos Estados Unidos, é Sim. diferente de outros países, mas no Brasil ainda a gente tem um dilema de locador e locatário, existe ainda uma diferença muito grande e ainda uma educação complicada, né? Porque tem o locador que ele acha que o cara ficou 8 anos no imóvel dele, vai ter que entregar o imóvel 0 para ele, né? Como é que foi a transição? Como é que vocês conseguiram chegar nesse momento aonde, porque eu acredito que hoje, nesse tempo todo, com imobiliárias espalhadas, você deve estar conseguindo resolver muito problema e deve ter alguns casos, não sei se você pode contar algum caso específico, ou como é que você lida com isso? Bacana. Hoje o processo rescisório ele é o mais doloroso. Isso. Tanto que ele é o único da nossa modularidade que tem limite de imobiliárias que pode entrar. Que nós primeiros contratamos o time, treinamos o time, e aí a gente tem uma quantidade de imóveis que a gente consegue gerir na parte de rescisão. E o teu time atende por imobiliário ou não? Ele atende todas de uma vez só? Ele atende um grupo de imobiliárias. Então, tá. O time destinado para cada um daqueles squads, né, daqueles setores, ele vai atender até um limite de imobiliárias e, consequentemente, um número de imóveis. Tá. Só que rescisão é o único que é a parte ainda mais. Eu preciso ter uma pessoa a mais ou até uma quantidade de imóveis. É um número mágico nosso lá. Boa. Então, antes a gente tem essa pessoa e depois a gente aceita as imobiliárias. Hoje é um momento, por exemplo, que a gente tem fila de espera de imobiliária querendo terceirizar a rescisão. Isso aí. Exatamente. Ela contrata o Smart, ela contrata todas as outras soluções do Full, só que hoje uma imobiliária não consegue entrar no rescisão, porque eu tenho uma fila de parceiros que já tem outra solução com a gente, falando, assim que liberar, eu quero ser o primeiro. Legal. Então, para você entender que é um cenário realmente mais delicado ali, quando a gente fala de rescisão. Mas aquilo que eu falei de cogestão também é verdade.
principalmente na rescisão, é onde a gente precisa ali da imobiliária nos apoiar em algumas questões. O mercado é muito pró-locador. Ele quer defender o locador estando certo ou errado, né? E você sabe que isso é por culpa até da nossa educação, né? Porque nós somos criados... Veja, há pouco tempo atrás se chamava o locador ainda de senhorio. Exato. Senhorio escravo. Agora que com o advento aí de Código do Consumidor, com esse advento na qual o locatário está começando a ter um pouco mais de força, com o advento das garantidoras, que começou isso. Fora isso, não tinha, mas você falou tudo. Nós somos ainda um país onde o locador ele pressiona nesse sentido, sim. Exatamente. E a gente precisa da imobiliária, porque o que eu defendo com a imobiliária? Não é porque você terceirizou um serviço que você vai deixar de cuidar do relacionamento comercial. E é nessa hora da rescisão que você vai recaptar um imóvel. É nessa hora que você vai conseguir alugar de novo e não vai ter que correr atrás de um novo imóvel para substituir. Boa. Sempre que a gente precisa da imobiliária, a gente aciona ela e aí entra naquele 70-30. Eu consigo resolver até 70% dos problemas. Eu tenho meu limite. Mas Legal. esses 30 que eu preciso da figura gerente de banco, né, como se ele fosse o gerente do banco, para ele assumir, ou num presencial ou numa conversa. Já tivemos imobiliária, mesmo não sendo nossa indicação, que chegaram e não mantiveram alguém do time, ninguém do time na parte administrativa. Eu falo, isso é um erro. Não é porque você terceirizou parte ou todo o administrativo que você não tem que ter um representante local. Legal isso. Você tem que manter o pós-venda, você tem que manter um relacionamento que eu não consigo manter tão próximo quanto você conseguiria. Mas, em contrapartida, eu consigo fazer melhor, às vezes, que você, o atendimento volumoso. Né? O atendimento de pedido de boleto, alteração, o próprio processo rescisório padrão, né? Desde o aviso prévio até a desocupação. Mas esses casos que são os não fluidos, é onde a gente precisa da imobiliária, ela tem que ter essa ciência. Legal. E como é que funciona? Porque eu estou te perguntando porque nessa hora está todo mundo com esse tipo de dúvida, tá? Sim, imagino. Como é que funciona lá a imobiliária, nesse caso vocês, receberam um e-mail, hoje em dia um WhatsApp, com aquela palavra, né? Olha, vou desocupar um imóvel aí, sei lá, nos 30 dias. Como é que funciona o teu processo daí em diante? Legal. Ele fez a comunicação no número white label da imobiliária. A gente vai enviar os passos para ele e o manual, né, de como que funciona, que ele tem que entregar conforme ali a vistoria inicial. Qualquer dúvida que ele tiver, ele pode nos procurar e passa algumas orientações. Do caminho dele. Exato. Depois nós temos um follow-up. Então, passou ali mais ou menos 15 dias do aviso dele, a gente pergunta, está correndo tudo bem em relação à reforma, manutenção, o que você tem que fazer? Resta alguma dúvida? Mas nesse caso, já aprovaram a vistoria? Porque quando ele sai... É feito, então só para entender, é feita uma vistoria do tipo, você precisa fazer isso, ou ele por conta dele olha? Não, nós enviamos, no primeiro momento do aviso, a gente envia a vistoria apontando, né, como ele pegou. Como que ele pegou, mas a gente ainda não dá mas orientação. Mas creio eu que 90% dos locatários não vão reformar por sua conta. Acredito que eles vão fazer a vistoria antes, tipo, tá bom, o que eu preciso fazer? Legal, até uma dica que não é o que a gente faz hoje. É mesmo, achei legal. Hoje a gente manda para ele, em 15 dias a gente pergunta se tem alguma dúvida. Tá. Só quando ele nos questiona, nesses 15 dias que tem a dúvida, que a gente passa a orientação. Tá. A gente não faz lá no aviso. Até gostei da ideia, né? De já iniciar antes dos 15 dias. É que como eu lido com isso também há 30 anos, quer dizer, e o nosso forte é consultoria, eu percebo que, só para te dar uma somar junto. Quando o cara, por que eu te perguntei? Porque quando ele manda um e-mail, se ele mandar um e-mail, hoje em dia é o WhatsApp, o grande problema é que ele acha que ele vai desocupar daqui 30 e diz assim, ok, agora eu já achei o imóvel, vou desocupar, começamos a reforma. Não é isso. Exato. Os 30 ele deveria entregar um imóvel pronto. Exatamente. Então a primeira pergunta para ele, né? Mas peraí, o senhor já achou o imóvel? Né? Porque ele tem que, durante esses 30 dias... fazer toda a desocupação. E lógico que aí entra uma guerra de mercado, porque se o proprietário já sabe que vai ser desocupado, pasme, ele já informa outras imobiliárias. Sim. Falou, fulano, você queria, né, me ganhar meu imóvel vai desocupar. E aí, lógico, você tem uma guerra de imobiliárias querendo alugar e o teu processo nem terminou ainda, né? Exato. Por isso que eu te perguntei. E a minha outra pergunta era como é que é o próximo passo com o proprietário daí. No caso do proprietário, a imobiliária vai decidir se ela quer que a gente comunique o aviso de desocupação ou só comunique no momento da desocupação.
A maior parte opta por comunicar desde o aviso. Até porque é meio que quase que obrigatório. Exatamente. Né, isso, tá? Só que a gente tem a imobiliária, principalmente o migrado, aquele imóvel que já estava na gestão da imobiliária, ela passou para a gente. A gente respeita um pouco o que ela fazia para não gerar um impacto muito grande. E avisar modelo. depois que ele desocupou, legalmente te dá suporte nisso? É aquilo que eu falei. Tem alguns casos que é difícil, eu vou até trazer outros também, colocar legal, boa. me colocar no problema, que a gente escuta a imobiliária e orienta ela que não seria o melhor, mas a gente tem que escutar ela porque ainda sim é a administração dela. Tá. Nós vamos seguir o conselho. Por exemplo, alguns casos de... eu não sei como vocês lidam aqui na consultoria, até legal saber, por exemplo, de negar chaves. A gente fala, não é indicado negar chaves. Quando o locatário devolve, o que é possível ser feito é cobrar a multa rescisória, cobrar aquilo que ele deve por quebra de contrato. Mas aí algumas imobiliárias falam, eu não aceito chaves. Então a gente tenta entender a imobiliária, passa as orientações que a gente acha que é o correto. Né, só que aí ele vai ter aquele inquilino que chega no balcão, larga a chave e fala, a partir de agora, fala que o meu Exatamente. advogado. Além de depositar em juízo a chave. Isso aí. Mas essa é a orientação que a gente dá. Mas a gente, como eu falei, numa transição, eu vou ter a imobiliária que ainda não tem essa maturidade. Boa. E aí eu tento educar, falo, eu vou seguir com sua conta e risco, porque é sua administração, eu estou fazendo essa gestão para você, mas a administração é sua. Mas não é o que a gente orienta. E a gente vai transacionando. É normal que ela entre errada, entre aspas, e vai se ajustando, vendo que a forma que a gente faz funciona melhor. Isso aí. Até porque a gente tem que ter um embasamento da Lei 8.245 de 91. Né? Você citou também o Código Civil do Consumidor. A gente tem que estar equiparado para não ter nenhum problema para ela, né? Para não ter um problema para ela no final. Mas nós temos que respeitar um pouco a imobiliária naquela particularidade dela, para não ser assim, agora são as regras do upstate. Beleza, eu sei de tudo, você não sabe de nada. A gente não, a gente entende muito. Questões mais graves em relação à lei, aí a gente já meio que impõe. Então, imobiliárias que cobram ali a vistoria do locatário e destacam isso em contrato. A gente já fala, olha, não vão fazer isso porque aí você pode estar gerando um problema maior para você, porque isso é destacado. Acho que é o item 5 do artigo 22. Isso é destacado que é responsabilidade do locador, e ainda no artigo 43 vai falar que é uma contravenção penal. Então, não faz sentido você seguir dessa forma. Boa. Então, a gente tenta o que é mais prejudicial para ela. Aquilo que é jurisprudência, a gente orienta. Boa. E ela vai ali poder saber o risco que ela está tomando de fazer. Lembrando, ela é a administradora. Ela está contratando como se ao invés de contratar funcionários, está contratando uma empresa para fazer o serviço. Quem responde em tomar essa decisão vai ser ela. A gente explica isso, mas a gente tem que respeitar ali. E como é que você parcela o acerto final? Quer dizer, o inquilino chegou, ligou para vocês... Putz, vai dar X reais, ele não tem essa grana, como é que... No nosso modelo, quando tem um aluguel pontual, fica até mais fácil, porque muitas vezes a gente antecipa esse valor e a gente tem uma liberdade de negociar mais essa manutenção. Quando é um outro modelo, por exemplo, de um seguro-fiança ou alguma garantia tradicional, nós tentamos negociar via cartão de crédito primeiro, para dar essa possibilidade do locatário sair ali de uma forma mais tranquila, ou tendo necessidade de fazer um acordo, a gente tem um time especialista nessa parte de acordo. Porque o seguro-fiança, na verdade, eles não estão... Veja, estou falando da prática, né? A hora que você avisa o seguro-fiança, você avisa o pessoal todo, mandou para o seguro-fiança fazer uma avaliação. Eles estão demorando 12 a 15 dias para dar a resposta. Exato. E nisso... Às vezes até superior a isso. O imóvel parado. E aí vou te dar um pepino já aí para ver qual é a tua opinião e como é que você lida com isso. Aí o proprietário fala, quem vai pagar os 15 dias de que está vazio? E aí? Aí que a gente tenta explicar para o locador, né? A locação é uma troca de posse por dinheiro. Aí ele deve ali até o momento. O que pode ser que, se for uma má-fé do locatário ou algo que prejudicou, a gente tentar cobrar alguma multa adicional pela quebra de contrato. Mas às vezes você sabe que não é, né? Porque você pode fazer uma... Ele chegou e falou assim, ok, tudo certinho, maravilha, veja lá com quem que você tem que ver e tal. Tá aqui a chave. Tá aqui a chave, acabou o aluguel. Exato. Né? Beleza, deu a reforma, tanto eu vou pagar, ou seja lá o que for, mas eu dependo do seguro de algumas coisas. Sim. Então... Para o inquilino está tudo ok. Mas a imobiliária com o proprietário não está ok. E o proprietário acaba querendo cobrar esses dias vagos, né?
Aí, mais uma vez, esse é aquele que a gente orienta a questão, né? Legal. Troca de posse por dinheiro, mas muitas imobiliárias falam, por minha conta e risco. Boa. Pode tentar cobrar o locatário. A gente fala, não é o indicado, Tá. mas nós temos que seguir aquela orientação da imobiliária. Legal. Muitas pedem para avisar o locatário e a gente também já faz em alguns pilotos disso, a gente só receber, na verdade a gente não recebe, a gente marca a vistoria final junto com o locatário imóvel. Boa. E pergunta, você quer continuar com as chaves para fazer a reforma ou você quer nos devolver para que a gente te passe o orçamento? E isso ajudou demais a resolver alguns conflitos. E está em teste, inclusive, no imobiliário aqui de Curitiba. Ah, é? Pô, que Exato. Bacana. Legal. E funcionou legal. Tem funcionado legal, porque eu não estou negando as chaves, estou dando uma alternativa para o locatário. E, óbvio, depois que ele entrega de novo, tem uma nova vistoria. É um custo adicional para a imobiliária, mas o processo é muito mais fluido. Eu deixo satisfeito o locador, eu deixo satisfeito o locatário. E o teu trabalho, ele está mais amarrado, na tua visão, ao software, às pessoas? Porque, veja, como eu lido com isso, eu sempre digo que imobiliário ainda não me chamaram para pagar a velhinha, é só problema, né? Então, Rosalvo, hoje é nosso aniversário, exato, queremos te contratar? Não, é problema. Então, geralmente, eu gosto de brincar o seguinte, se a mulher do dono, ou se a dona da imobiliária, ficar resolvendo o administrativo, ela vai ter uma tendência a ficar calva, porque é só pepino. Dá para você ver aqui. Né? Boa. Mas aí ela tem os gestores. E o gestor, ele acaba também tendo muita situação de giro. Tipo, não aguenta o tranco, perde a conta. Sim. Como é que você... E hoje vocês conseguiram resolver isso. Como é que você conseguiu chegar nesse ponto desse equilíbrio? A grande questão é o volume. A imobiliária, a grande... né? Às vezes ela vai ter 1.000, 2.000 imóveis. E ela não vai conseguir ter ali mais que 20 funcionários, por exemplo, né? A cada 100 imóveis, que já seria um número grande para ela. Legal. Quando a gente fala de volume, nós temos uma imobiliária só que tem 2.000 imóveis. Boa. A gente tem esse ganho de escala. E aí tem a questão também de segmentação das atividades. Vamos lá. Quando eu sou pequeno, só tenho 100 imóveis, eu não vou conseguir ter nem o básico, que é separar o setor de rescisão do imóvel ocupado. Boa. Quanto mais eu cresço, mais eu consigo primeiro separar os setores. Matou o pau. Depois eu consigo separar as atividades e eu paro de ter generalistas e passo a ter especialistas. Legal. No momento que eu passo a ter especialista, é mais fácil repor uma peça que saiu do que se eu tenho generalista. Você citou o caso de um gestor sair. Se o gestor ele se responsabiliza por cuidar dos processos rescisórios, ele cuida ali dos problemas mais graves que tem na locação, a perda dele é quase insubstituível. Só o dono vai conseguir substituir. Quando eu tenho uma pessoa que o único papel dela é agendar uma vistoria, e hoje a gente tem, né, uma pessoa que o papel dela é agendar a vistoria. Legal. Ela se torna, obviamente não é o indicado, porque quanto mais tempo de casa, melhor, mas ela se torna mais fácil de eu repor essa peça. Legal. Assim que a gente tenta lidar, a gente também tem problema, né? Eu falo muito, a UP é uma gestão de varejo, não é uma gestão boutique. Boa. Eu até afasto as imobiliárias. Se você faz uma gestão boutique, a gente não é para você no full. Legal. Pode ser no smart, pode ser no light. Mas na questão do nosso, a gente é varejista. A gente vai dar um atendimento nível bom, mas não vai ser aquele mega personalizado que eu vou sentar e tomar um café com o locador. Boa. Eu falo muito isso. Então, nesse modelo, né, varejista que a gente tem de gestão de carteira, nós conseguimos, pelo departamento e pelas segmentações das tarefas, manter o nosso nível de serviço acordado. Matheus, e hoje em dia São Paulo, depois que as companhias de água e de luz, depois que foi feita, me fugiu a palavra agora, mas foi vendido, vamos dizer assim, você tem cada região e eles acabam dificultando bastante. Como é que está nesse teu caso? Como é que você está conseguindo resolver troca de titularidade? Como que você está conseguindo resolver isso? E é a tua empresa que faz também? Depende. Nós temos a possibilidade de contratar esse serviço. Lembrando que a gente é modular, né? Esse é um serviço adicional, inclusive. Toda a gestão de contas de consumo e a gestão de condomínio, ela é à parte. Eu não consigo precificar sem saber. Tem imobiliária que gere todo o condomínio. Ela não só controla o pagamento, mas ela também paga para o proprietário. Então, esse a gente faz à parte. Que é a tendência da imobiliária hoje de administrar o patrimônio, né? Exatamente. Que é uma tendência. Então, esse é até um serviço à parte. Aquelas que contratam esse serviço, nós vamos analisar se na cidade a gente consegue fazer essa troca de titularidade por conta própria.
Se não é, a gente também tem um processo, né? A gente passa a orientação para o locatário fazer, faz aquele controle depois de 30 dias se ele fez ou não. Não é o indicado, né? Isso. Eu gosto, na verdade, de fazer o intermediário entre os dois. O locatário faz, se ele não fizer em 30 dias, nós fazemos. Acho que esse é o melhor dos mundos. Mas em qualquer cidade você acaba assumindo isso, você consegue. Eu só consigo assumir a troca se a concessionária de energia tiver essa funcionalidade. Boa. Eu não consigo falar que se não tem, aí você vai ter que falar com a imobiliária dela fazer isso lá. Exato. Até por isso é um serviço extra, que eu falo, olha, isso eu nem encaixo. Então, estaria com você. Muito você legal. Matheus, veja, o que é bacana, e quem está nos ouvindo aí, obviamente percebeu isso, né? O conhecimento de vocês é profundo, show de bola, tá? Porque, lógico, o que você se propõe é claramente, beleza, eu vou ter podemos ter um problema na troca de titularidade, que eu não posso te garantir, porque hoje em algumas cidades ainda está uma bagunça, ainda está complicado isso, tanto no caso de água como de luz, né? Agora acho que em alguns casos é pior ainda. É pior, porque a luz, a maioria das cidades está amarrando a um CPF. Exato. Já a água está amarrando ao imóvel, então acaba tendo... E aí, não estou nem discutindo agora nos multifamiliar, né, onde tem um terreno com 5 casas, uma conta d'água só. Exatamente. Esse tipo de situação. Dentro dessa linha, qual é a visão de crescimento de futuro para vocês? Para que lado vocês estão indo de Brasil, fora do Brasil, se vocês pensam em alguma coisa nesse sentido? Hoje nosso foco está Brasil. Nós somos muito pequeno porque a gente quer ser. Nós enxergamos um mercado muito grande, né? Você tem um baita mercado para crescer. Acho que são 272 bilhões de reais em locação por ano. Exatamente. A maior parte na mão de imobiliários ali, né? Isso aí. 50%, 60% na mão de imobiliários. E a maior parte das imobiliárias pequenas e médias, que é o público mais forte nosso. É uma farmácia no Brasil, exatamente, por exemplo. Porque hoje, por exemplo, você pega o grande volume, 70%, 80% de farmácias no Brasil, são farmácias pequenas, que é o que movimenta o setor como um todo, né? E o mercado imobiliário também. O grande volume da locação, nós estamos falando de 60 a 200 imóveis administrados. E daí começa a ter os diferenciais. Exatamente. É extremamente pulverizado o mercado. Boa. Você pega um líder absoluto em número de imóveis, que é uma Quinta Andar, ele não tem 1% do mercado. Exato. Você vê que ainda não tem essa relevância que se tem em outros mercados. Todo outro mercado você vai ter um líder com market share relevante, 2 ou 3 players ali. E o mercado imobiliário ele é pulverizado. Legal. A imobiliária é do bairro, a imobiliária é local. Né? A pessoa entende algumas imobiliárias estão dentro de um condomínio, né? Então, boa, verdade. Ela ela é especialista num condomínio. Nesse condomínio, é isso aí. Estávamos numa antes daqui, que é exatamente ela. Está dentro de um condomínio de 7 torres e ela é a imobiliária do condomínio. A administração dela, ela se tornou referência lá. E ela montou uma carteira com mais de 100 imóveis. Isso aí. A maior parte absoluta desse condomínio. Ela domina o condomínio. Exato. Então a gente vê que a gente tem muito para onde crescer. Por quê? Sendo o nosso objetivo profissionalizar as imobiliárias e permitir que elas consigam competir de igual com igual para as imobiliárias digitais, nós conseguimos atender essas imobiliárias e não competir com elas. Esse é o nosso objetivo. E o que você enxerga, ou qual é a previsão, ou o que vocês estão investindo com inteligência ou para inteligência artificial no que se refere à administração? Porque eu acho que, lógico, você já deve ter percebido que muita situação da administração é processo. E processo, hoje em dia, a inteligência artificial pode resolver. Vocês estão num próximo passo de investimento nisso, parcerias ou não? Legal. Nós estamos num passo de investimento interno. Nós começamos agora um projeto muito forte, ainda descentralizado, né, no número nosso, de atendimento via inteligência artificial. Né, não só pensando na inteligência artificial ali em fazer texto, mas pensar no agente mesmo de inteligência é algo que é o grande desafio dos empresários hoje. Mais uma vez, o processo mais difícil de implementar isso ainda é o rescisório. A gente enxerga que ele é o mais difícil, mas em locações em andamento, nós temos, em tese, a nossa tese é que a gente conseguiria reduzir pelo menos 70%, né, da força hora-homem em atendimento. E você já está com um projeto de criação de agentes? Nós já estamos, temos os pilotos. Temos os primeiros, ainda com o telefone próprio. Nós não pilotamos em uma imobiliária parceira para não arriscar. Óbvio. Mas a gente já está nesse teste próprio. Para quem não está nos ouvindo e não sabe o que é isso, e se não sabe, vai estudar que vale a pena,
O agente é o próximo passo, já veio da inteligência artificial. Por exemplo, você vai criar um agente, esse agente vai ter um nome, João, sei lá. Ele é especialista somente em desocupação. Então, você vai criar esse agente, então hoje existe o agente especialista em direito. Então, cada vez mais vai ter isso, e isso é um passo muito legal, sim. E é um mercado, porque eu acho que realmente você tem, como você já tem de Acre. Eu sempre digo que a minha consultoria de verdade é Brasil, porque eu tenho clientes do Maranhão, Acre, o Rio Grande do Sul. O Acre eu já atendi o pessoal, por exemplo, da Imobiliária Fortaleza. Vai um abraço para eles aí, que viraram a maior imobiliária de Rio Branco e tal. Como o Rio Grande do Sul. Então, eu posso dizer para você de que a partir do momento que você já tem isso, é muito legal e significa que o conhecimento de vocês é muito bacana aí nesse sentido. Matheus, e as pessoas que querem conversar com vocês, que querem saber um pouco mais do seu trabalho, que querem saber um pouco mais desse processo, por onde entra o contato? Como é que seria isso? Legal. Tem a possibilidade de entrar através do nosso Instagram, @upstate. O Upstate é com E. UPESTATE. E também tem a possibilidade de nos chamar por e-mail. Né? A gente tem o mkt@upstate.com.br, que é o nosso time ali de pré-vendas e nosso time de negociação. O Upstate é o UP e depois o ES, não é o State sem o E. Exato, é o E. ESTAT. Isso, de Real Estate. Exatamente. Isso, show. Ou, qual é o outro canal que você falou? Ou através do nosso e-mail também, mkt@upstate.com.br. Deixa eu te dar um presente, o pessoal me cobra, que às vezes eu acabo esquecendo de passar o nosso presente durante muito obrigado. a gravação. Isso é uma lembrancinha aí de que você teve no nosso podcast. Bacana. E eu já vou aqui agradecendo a você que acompanha o nosso trabalho, que faz esse podcast crescer, que tem crescido muito. Agradeço muito a você que já tem falado com a gente sobre próximos, indicação de quem entrevistar, assuntos que seriam interessantes. E caso você queira no @Rosalvo Barreto ou mesmo meu e-mail, eu tenho tido muito e-mail sobre isso, contato@rosalvobarreto.com.br. E já quero também agradecer a Laís, quero agradecer ao Pop, que são empresas, como eu sempre digo, que elas acreditam no mercado imobiliário, senão não estariam num projeto como esse. E como o meu foco é somente imobiliárias, elas acreditam, obviamente, na sua imobiliária. Matheus, muito obrigado. Que cada vez você tenha mais sucesso. Show de bola. E aguardo você no próximo episódio.